Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos inaugurar a série documental na qual nós falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, que é sommelier e historiador, que foi o responsável por toda a pesquisa histórica para cada um dos temas selecionados. Nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre a mãe do lúpulo, como conhecemos hoje, Hildegard von Bingen. Nós temos o prazer de informar que esse programa é oferecido pelo nosso mecenas empresarial, Cervejaria USA. Ficou curioso ou curiosa para beber essa cerveja incrível, direto de Sergipe? Não passe vontade, compre pelo site www.cervejariauk.com. Eles entregam em todo o Brasil. Muito bom estar aqui com você, Lud, para contar essa grande história da Hildegard von Bingen. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Escriba do Mosteiro. Que isso, hein? E nós vamos contar essa história bebendo algo para molhar a garganta. Lud, você vai de quê aí, Lud? Água! E você, escriba que anotou a receita da primeira cerveja feita no mosteiro de Hildegard. O que tá bebendo aí? Eu vou beber água também. Boa opção. Mas água lupulada. Não é água lupulada, é só água mesmo, H2O pura. Sem marca, sem nada. Água do filtro, água da casa. Isso aí, coisa linda. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Foi durante o verão do ano de Nosso Senhor, de 1098, na cidade de Bermesheim von der Höhe, no sudoeste do que conhecemos hoje como Alemanha, nasceu a 10ª filha de Hildebert e Mechtild, pessoas da pequena nobreza e que serviam aos condes de Sponheim. O nome da família foi perdido no tempo, mas acredita-se que fosse os von Stein, mas o nome da criança nunca será esquecido. Hildegard. Aos 3 anos de idade, ela teria tido a sua primeira visão divina. Uma luz de brilho deslumbrante que fez a sua alma tremer. Tal toque se repetiu ano a ano, até o ponto em que sua família transformou aquela primeira surpresa em uma grande desconfiança. Então, a esperta criança passou a omitir as suas visões. Como era de costume, as famílias com muitos filhos destinavam ao menos um à vida religiosa. Hildebert e Mechtild fizeram isso. E após o 8º verão de Hildegard, ela foi entregue para tal função, devido à sua saúde debilitada e aos relatos de suas visões. Ela foi recebida por Jutta, que era mestra do pequeno mosteiro beneditino de Disibodenberg e filha dos condes de Sponheim. O mosteiro cuidou de Hildegard e deu acesso à educação.
Lá, ela aprendeu a ler por meio das escrituras sagradas e elementos da música. Somente em 1114, ao completar 16 anos de idade, ela professou seus votos definitivos e assim ingressou na Ordem de São Bento. Durante os anos no mosteiro de Disibodenberg, ela continuou a ter visões e ouvir coisas. Tais visões a deixavam exausta e constantemente doente. Ainda assim, viveu a rotina do mosteiro com os seus afazeres até o ano de 1136, quando Jutta faleceu, e assim ela assumiu o papel de mestra do mosteiro. Ela, então, tinha 38 anos. Mesmo com todo o desprezo generalizado pelas mulheres daquela época, é inegável que Hildegard foi uma grande estudiosa teológica. Em 1141, ela teria tido a sua visão mais importante. Abre aspas. E sucedeu no 1141º ano da encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando eu tinha 42 anos e 7 meses, que os céus se abriram e uma luz ofuscante de excepcional fulgor fluiu para dentro de meu cérebro. E então, ela incendiou todo o meu coração e peito como uma chama, não queimando, mas aquecendo. E subitamente, entendi o significado das exposições dos livros, ou seja, dos Salmos, dos Evangelhos e dos outros livros católicos do Velho e Novo Testamento. Fecha aspas. Nessa visão, uma voz lhe ordenou 3 vezes: Ó mulher frágil, cinza de cinza e corrupção de corrupção, proclama e escreve o que vês e ouves. Junto a esses relatos, que ela documentou em suas notas autobiográficas, ela também revela que não seguiu tal ordem. Por considerar-se indigna e, com hesitação, procurou Bernardo de Claraval, que fora canonizado em 1174, em busca de orientação. Bernardo, então, a orientou a confiar em seu julgamento e atender ao chamado que havia recebido. Bernardo também falou com o Papa Eugênio III para ler alguns de seus escritos iniciais diante de uma reunião na cidade de Trier. Suas visões e escritos foram confirmados por uma comissão de teólogos que foi enviada para verificar a autenticidade. Isso garantiu a Hildegard uma carta aprovando suas visões assinada pelo Santo Papa. E isso era o que bastava para lhe dar toda a segurança que faltava. No ano de 1148, foi que uma visão a ordenou a deixar Disibodenberg. Junto com outras monjas, revitalizar o antigo mosteiro de Rupertsberg, em Bongen am Rhein, que estava completamente arruinado. Mesmo com toda a resistência no clero e dos monges de Disibodenberg, em 1150, as ruínas de Rupertsberg estavam completamente restauradas e seu grupo devidamente instalado. Foi lá que Hildegard escreveu em 1151 o Liber Svias Domini, livro do conhecimento dos caminhos do Senhor, que se tornou seu livro mais conhecido e apreciado durante o seu tempo de vida. São 3 volumes que relatam suas visões. Durante os anos de 1151 e 1158, o interesse de Hildegard pela medicina, pela causa das doenças e pela cura delas se materializou em 2 livros, chamados Physica Liber Simplicis Medicinae, Física, Livro da Medicina Simples, e no Causae et Curae, Liber Compositae Medicinae, Causas e Curas, Livro da Medicina Complexa. E aí que, para nós, apaixonados por cerveja, podemos encontrar o capítulo 61 do primeiro livro, chamado de The Hop-Hole, ou em tradução, Sobre o Lúpulo. Neste capítulo, a monja trata do fato que o lúpulo não faria muito bem aos homens, mas em compensação seria um bom conservante para bebidas. Veja essa transcrição de Martin Cornell. Abre aspas. O lúpulo é quente e seco, tem umidade moderada e não é muito útil para beneficiar o homem, porque faz crescer a melancolia no homem, entristece a sua alma e oprime seus órgãos internos. Mas também, como resultado do seu amargor,
ele mantém algumas putrefações fora das bebidas, as quais pode ser adicionado para que durem muito mais tempo. Fecha aspas. Embora Hildegard trate a flor de lúpulo sendo aplicada para as bebidas e não diretamente sobre as cervejas, no capítulo posterior conseguimos ter indícios que a monja não apenas entendia dos efeitos do lúpulo, mas também como produzir as cervejas. Escuta o que ela escreve. Se você também quiser fazer cerveja de aveia sem lúpulo, mas apenas com gruit, você deve fervê-la depois de adicionar um grande número de folhas de freixo. Esse tipo de cerveja limpa o estômago de quem bebe e deixa seu coração leve e alegre. Também de Martin Cornell. Esse mesmo Cornell, que já falamos tantas vezes, junto a outros autores, é categórico em afirmar que o primeiro documento a fazer menção ao uso do lúpulo na cerveja não é de autoria de Hildegard, mas vem de uma série de estatutos sobre a administração de uma abadia escritos pelo abade Adalhard do mosteiro beneditino de Corbie, norte da França, em 822. Mas isso é uma outra história. Os conhecimentos de Hildegard iam além da fé, medicina e cura. Ao concluir os livros que já citamos, ela trabalhou em mais 2. Um deles é o Liber Vitae Meritorum, Livro dos Méritos da Vida, um tratado que desenvolve sobre a oposição entre os vícios e as virtudes. Esse foi um dos primeiros tratados de ética religiosa a incluir uma detalhada descrição e explicação do que é o purgatório. Em 1160, Hildegard realizou algo inédito para as mulheres. Empreendeu diversas viagens pela Alemanha e França para pregar e foi a primeira mulher a ser considerada uma autoridade em assuntos teológicos. Em suas pregações, denunciou os vícios do clero e combateu as heresias, em particular a dos cátaros, um grupo que, com o discurso que toda a criação do mundo material era obra de Satã ou de um deus mau, estava conquistando muitos seguidores na Germânia. Outra quebra de paradigma de Hildegard foi sua visão sobre a sexualidade, que ela tratou por 2 óticas, a teológica e a fisiológica. Pela perspectiva teológica, ela comparava o desejo humano à fertilidade da terra, que dava luz a uma infinidade de riquezas. Ela via o corpo humano como um instrumento da alma que devia ser disciplinado, para que se formasse uma cooperação entre ambos, potencialmente confortável e prazerosa, e para que o objetivo primeiro da salvação da alma pudesse ser alcançado. Na sua abordagem fisiológica da sexualidade humana, ela fez uma análise detalhada do desejo e do prazer. Via o ato sexual entre homem e mulher dentro do matrimônio positivamente, comparando a música e o corpo humano a um instrumento musical. Foi a primeira autora a escrever sobre sexualidade e ginecologia de um ponto de vista feminino. Ela escreveu ainda o Livro das Obras Divinas, onde abordou as semelhanças entre homens e mulheres. Os 2 gêneros seriam complementares, mas a mulher seria mais perfeita ou ontologicamente superior ao homem. Hildegard traçou um painel histórico dos papéis sociais tradicionalmente atribuídos às mulheres, a maternidade ou a vida religiosa. Embora não visse nenhum deles como de todo satisfatório, sua postura era ambivalente sobre esse tema, provavelmente pressionada pelo contexto social e histórico, patriarcal e machista. Seu olhar teológico, também muito original, tinha uma forte tendência a analisar tudo numa perspectiva holística. Sua concepção mística integrava o universo em uma densa rede de simbolismos, alegorias e metáforas. Para ela, a solução para os problemas do mundo deveria vir da união cooperativa e harmoniosa entre corpo e espírito, entre natureza, vontade humana e a graça divina. Além de todos os temas já citados, botânica, medicina, produção de cervejas, teologia, sexualidade, Hildegard criava produções poéticas musicais, todas de cunho moralizante e pedagógico, e totalmente ligadas aos seus escritos teológicos. Suas composições foram criadas para serem cantadas por mulheres, e a temática do feminino é recorrente em seus textos. Hildegard relacionava a corporalidade da prática musical à musicalidade do corpo. As reiteradas menções ao prazer do canto e ao corpo, particularmente ao feminino, têm dado margem a uma série de especulações contemporâneas sobre possíveis ligações de sua concepção musical com as problemáticas
do homoerotismo e da sublimação do desejo no contexto do ambiente monástico. A produção de Hildegard está compreendida em 2 obras, o Alto Sacro Ordo Virtutum, a Ordem das Virtudes, e a Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum, Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestes, uma coletânea heterogênea de 77 canções para uso litúrgico ou semilitúrgico. Em 1165, foi fundado um novo monastério em Eibingen, e suas tarefas foram duplicadas. Hoje, esse local é conhecido como Abadia de Santa Hildegard. Para cuidar das monjas sob seus cuidados, Hildegard visitava o novo mosteiro 2 vezes por semana. Dizem que durante essas visitas, ela realizou suas primeiras curas milagrosas e exorcismos. Já quase octogenária, as viagens e atividade como mestra de 2 mosteiros exigiam muito da sua saúde. Permaneceu sempre em atividade, escrevendo, debatendo contos religiosos e atendendo a crescente multidão de pessoas que vinham em busca de seu conselho e dos remédios que preparava. Morreu em 17 de setembro de 1179, aos 81 anos de idade. Com a morte da sua fundadora, o mosteiro de Ruppertsberg começou a declinar, sendo destruído na Guerra dos 30 Anos, no início do século XVII. O mosteiro abrigou as relíquias da santa até 1632, quando foram transferidas para o mosteiro de Eibingen, assim como as monjas restantes. Algumas ruínas remanescentes foram restauradas e reutilizadas até o século XIX. Porém, em 1857, o que restava foi demolido para dar lugar à construção de uma ferrovia. Hildegard foi canonizada em 1584 pelo Papa Gregório XIII e somente em 2012 o Papa Bento XVI concedeu a ela o título de doutora da Igreja. Uma prova de que ciência e religiosidade não precisam se opor uma à outra. Bom, a gente chega no final desse episódio, primeiro dessa série histórica, e foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a vida de Hildegard von Bingen, além da cerveja, além do que fala sobre ela em relação ao lúpulo. E descobrir, na verdade, Leandro, que ela tinha um tremendo TDAH. Né? Que ela, tipo, soco porra de bomba geral, falando de, ciência, teologia, exorcismo. A mulher atacava em todas as frentes. Hildegard foi a nossa primeira nerd. Totalmente. Santa nerd. Exato. Qual o dia da toalha pra Hildegard? E, enfim, então eu queria agradecer mais uma vez ao Sérgio pelas pesquisas históricas, agradecer você pelo roteiro construído a partir dessa pesquisa. Foi um prazer dividir essa bancada novamente com o senhor. E você gostaria de encerrar esse programa como? Encerrar esse programa como? Eu gostaria de encerrar esse programa aqui com um paníssimo maravilhoso para aqueles machistas do século XII, fingir que eles não estavam lá. Eu queria encerrar esse programa agradecendo mais uma vez a você por contar essa história aqui comigo, para esse público lindo, e agradecer ao Sérgio também, reforçar o seu agradecimento ao Sérgio por esse trabalho de pesquisa primoroso, e ao falar primoroso eu faço mãozinha italiana em homenagem à moradia de Sérgio. Isso aí. E agradecer aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e com discussões calorosas no nosso grupo, que nos mantém com visões para continuar esse programa. E hoje eu gostaria de agradecer ao Jairo Neto, ao Wagner Dantas, ao Edson Carvalho, à Flávia Piccolotto, ao Lucas Luciano e à Rosilene Alves de Sá. Obrigado, gente. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.